Aí eu pensei em fazer uma música, Orlando ligou, a história é até interessante, Orlando me ligou e disse, Luiz, nós vamos gravar, porque era tudo decidido, esse negócio de gravação, era muito rápido as coisas, eram decididas assim, ó, vai gravar um disco, tal tempo você tem para poder produzir e vamos nessa. Aí ele disse, você tem alguma música? Eu disse, tenho, claro. Não tinha nenhuma música, eu não ia perder a boquinha, né? Aí eu disse, tenho sim. Aí ele disse, então, olha, você tem lugar para colocar 2 canções no disco. O disco é o Ave Caetano, que foi gravado em 78 e lançado em 79. E nesse disco eu disse, poxa, eu gravei uma música que é um frevo, que se chama Tapa Frevo, e disse, agora esse outro espaço eu preciso fazer algo diferente. E indo de Itabuna, vindo de Itabuna para cá, para Salvador, para me encontrar com os músicos, eu disse, pô, eu tenho que fazer alguma música. Aí veio a ideia de fazer Alá Oxum. Olha que mistura louca. Misturar Oxum com Alá, porque o som ficava interessante. Moraes já namorava, Moraes Moreira já namorava com o Ijexá, que era muito maravilhoso. O Maia está ali, que é um grande baixista, um grande maestro. Beijo grande, irmão. Massa. Ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tocou em discos belíssimos, como o Bazar Brasileiro, por exemplo, que faz parte da nossa história. Então, como já existia esse flerte com o Ijexá, eu disse, poxa, eu vou misturar mais coisas. E aí nasceu Alá Oxum, que depois virou Oxum Malá, pelo menos o nome ficou mais agradável, mas continua não dizendo nada com nada. Então, com essa música, a gente começou, eu ouvi pela primeira vez a minha voz na rádio. AM mais ouvi. Foi bem interessante, bem legal mesmo. Porque mostrou um início de uma transformação musical nos discos do Tapajós, que sempre vinha com solistas maravilhosos, como Renatinho, Lito, Melo, Moacir, Nanuta. Já tinha J. Morbeck, um dos melhores cantores que nós já tivemos em trio elétrico. E foi muito legal, porque deu vontade para a gente seguir em frente, fazendo algo diferente e modificando um pouco, para que a gente pudesse ganhar, já que tínhamos a invenção genuinamente baiana, que é o trio elétrico, a gente pudesse também ganhar um estilo de música que fosse criado por a gente. Então, logo depois, eu gravei uma outra canção, porque na minha casa eu sempre escutava tudo. Meu pai terminava de ouvir Poli, ele colocava para ouvir Elisete Cardoso, depois colocava para ouvir Pinduca, um monte de gente. E seu Luiz Gonzaga, com certeza, era um dos mais escutados lá em casa. E nessa altura eu já começo a pensar em voar sozinho. Foi assim que eu fui parar na WR, que é um capítulo maravilhoso da minha vida. Wesley Rangel é um cara de uma importância fora de série na nossa cultura musical. O que ele já contribuiu em até chegar a fazer discos de pessoas que realmente tinham talento, que não tinham grana. Ele chegava e fazia, ele deixava o lado do comércio de lado e encarava. Ou seja, era um momento que hoje a gente poderia dizer que isso seria uma coisa lúdica, porque, basicamente, o comércio tomou conta da música, fechando, de uma certa forma, a porta da diversidade, né? Já começa pelas rádios. Tanto que eu sou de uma época em que a rádio tocava todo tipo de música. Não, era difícil você ter uma rádio segmentada. Tinha, sim, as rádios hiperpopulares, eu não estou generalizando nada. Mas foi bem importante para mim, porque foi um momento onde eu tive mais acesso a gravações. Isso torna o músico mais preciso. Você, no estúdio, ali está correndo tempo, tem outros profissionais envolvidos, você tem que ser o mais limpo na sua execução possível, para que você possa ter uma dinâmica de gravação a contento da produção necessária da gravadora, né, do estúdio. E lá eu comecei a gravar todo tipo de música. Eu estava no Paraíso justamente por isso. A gente terminava de gravar um disco de samba do grande Ederaldo Gentil, gravava outro de Edil Pacheco, aí depois, chegava o pessoal do Camisa de Vênus gravando algumas coisas, eu sempre observava, olhava, porque sempre teve aquela coisa. Eu acho que os primeiros a tentarem batizar o estilo de música que eu fazia foram os roqueiros, que chamavam de axé babaca, aí ficou só axé babá, tirou o K, né, essa coisa toda. E é bem interessante, porque, de uma certa forma, se dialogava, mesmo que fosse para falar mal um do outro, havia essa sintonia, não havia tanta distância, vamos dizer assim,
dos estilos. E ali na WR todos os estilos se encontravam, porque era o único estúdio que tinha por aqui. E foi lá que eu encontrei uma formação super legal de grandes músicos junto comigo, o maestro Carlinhos Marques, que nos ensinou demais sobre como se gravar, a coisa de você deixar o seu ego de lado quando vai fazer um arranjo. Poxa, a música necessita de um solo simples. Não, mas eu tenho que mostrar que eu sou o porretão, isso e aquilo. Isso tudo já acabou com tanta gravação, já acabou com tanto grupo. Então lá a gente aprendia justamente isso. E eu aprendi de uma forma meio rígida até, porque o primeiro arranjo que eu fiz foi para uma loja de calçados aqui de Salvador. Aí o cara que comprou a peça, né, a propaganda, ele pediu um frevinho, aí eu coloquei as guitarras baianas, uma fazendo a terça, tudo bonitinho, tudo legal. E quando ele chegou, ele disse, rapaz, maravilhoso, quem fez a Rangel? Foi Luiz. Aí ele disse, parabéns. Agora, peraí, vamos deixar mais a cara do que eu preciso mesmo. Tira o bumbo aí tirou o bumbo, tira o baixo. Tira essa guitarra, ficou a coisa mais feia, mais tétrica que eu já vi até hoje. Ele disse, agora tá bom. Rapaz, eu saí quase chorando, fui para lá para o fundo do estúdio e disse, não, eu não vou aceitar isso não, velho. O cara matou meu arranjo, e Rangel disse, seu arranjo não, a música não é sua não, a música é da loja. Aí eu caí na real, voltei, feliz da vida, para não dizer o contrário, claro, mas eu fui amolecendo, porque eu já tinha essa falta de preconceito no baile, entendeu? Mas só que no baile a gente tocava certo, a gente não precisava deixar a música tão estranha. E Rangel, junto com o Nestor Madrid, foram pessoas que me ajudaram muito, mas muito mesmo, em conseguir uma sonoridade legal, em gravar com mais tranquilidade. E na WR eu comecei a me preocupar com uma coisa, eu tinha que ter uma carreira. Eu não podia ficar mais atrelado nem a grupos, nem a um estúdio. Eu já tinha filhos e a grana que entrava era muito curta. Ou eu fazia alguma coisa, então eu comecei. Eu já tinha, na época de baile, me davam uns rompantes, eu peguei o violão umas 3 vezes e fui, sem uma grana, sem nada, para o Rio de Janeiro tentar alguma coisa. E lá foram os primeiros nãos que eu escutei assim de gravadora, não. Aí vim para cá, determinado a fazer alguma coisa. E na WR, além de trabalhar lá, eu comecei a fazer alguns shows, Luiz Caldas e Acordes Verdes. Primeira coisa que eu fiz é o seguinte, eu precisava tocar na rádio. Mas a rádio da Bahia, de 10 músicas que a gente ouvia, 8 músicas eram americanas e 2 eram do Rio ou São Paulo. Mesmo sendo de um artista daqui, se ele não morasse lá, ele não era tocado. Era um preconceito mesmo, não sei, ou uma loucura, não sei como qualificar isso. Aí eu disse, poxa, eu preciso fazer uma música, então, que tem a ver. Aí gravei uma música americana com a versão em português. Gravei, depois de tudo gravadinho, deixar claro que antigamente para gravar era mais complicado, eram fitas de rolo, tudo, não tinha Pro Tools, computadores que você pode simplesmente pegar e editar alguma coisa. Ah, edita só isso, não, tem que gravar de novo, meu irmão, se não rolou, é novamente. E pronto, eu com minha pouca educação cultural, vamos dizer assim, principalmente sobre a língua portuguesa, eu gravei a música todinha cantando Mr. Robinson. Eu quero ouvir Mr. Robinson. Aí uma figura olhou para mim e disse, olha, é uma mulher, Mrs. Robinson. Eu disse, porra, quer dizer que eu estou falando de uma mulher, chamando de homem o tempo todo? Ele disse, pois é. Aí voltei, pedi a Rangel. Aí Rangel disse, não, grave de novo. Aí num momento em que o estúdio estava vago, eu peguei e gravei. Vou cantar só um trechinho para vocês. Eu quero ouvir Mrs. Robinson, sei que ela agora vai cantar. Oh, 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 pois só assim Mrs. Robinson poderá viver se divertir. Oh, 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 oh. Sei que muito longe, longe, longe irá surgir aquela estrela tão vazia.
para vadiar na vida com a nossa voz. Curtir, cantar, transar, fumar e reluzir, pois só assim, Mrs. Robinson, poderá viver só pra você. Yeah, yeah, yeah. Eu quero rir, Mrs. Robinson, nem a tristeza impedirá. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bem, logo depois que eu fiz essa versão e ela tocou na rádio, para mim foi o start. Eu disse, poxa, agora eu não posso parar, já que a gente conseguiu furar essa barreira. E foi o Cristóvão Rodrigues que abriu esse espaço para tocar, acreditou, depois de eu ficar um tempão com a minha fitinha lá. Muitas vezes eu levava a fita e dizia, não, vamos tocar, coloca no arquivo 13. É o disquete 13. Esse não vai nunca para o ar, sacou? O cara copia a sua música, mas ela fica arquivada no 13. Ali, legal. Então, desse dia em diante, eu comecei a fazer algumas coisas, como produzir shows meus, só que tinha um detalhe, a gente não tinha em Salvador empresa de som, de luz, palco, ou melhor, existiam empresas de som e luz, mas só trabalhavam com artistas que vinham de fora. Era Alceu, o próprio Caetano, Gil, quando vinham aqui. E, poxa, eu disse, pô, como é que eu vou conseguir? Sem um centavo para poder alugar equipamento, não fazer nada. Aí chamei um cara, que Deus o tenha, um grande amigo, Petrúcio, que tinha Petrúcio Som. Expliquei a ele, cara, eu preciso fazer um show, mas eu não tenho grana. Ele disse, porra, legal. Boa ideia, muito boa mesmo, gostei pra caramba. É igual aquela coisa, velho, olha, vamos fazer um som de guitarra. Cachê não tem não, mas o pedal é bom pra caramba, você vai gostar, sacou? É muito interessante. Então foi basicamente isso. Ele disse, olha, não tem problema. Eu disse, olha, vou fazer um lance com você. Digamos que eu fosse pagar ele R$1.000 pelo aluguel do equipamento. Eu disse, se der tudo certo, eu te pago 1.500. Aí disse, olha, rapaz, você não tem como pagar nem 1.000, está me prometendo 1.500, fique na sua, a gente vai fazer o show. Aí disse, preciso de iluminação também, à noite. Aí fui a um teatro Castro Alves, que só tinha lá o Henrique Alata, que foi um cara que me ajudou muito também. Ele disse, tudo bem, eu vou conseguir pelo menos 2 refletores para a gente colocar. Ou seja, pegamos algumas tábuas, fizemos um palanque no Circo Troca de Segredos, e foi assim que aconteceu o primeiro show. Eu e Cezinha, o baterista, nós íamos para a rua colar aqueles cartazes lambi-lambi, porque era a única forma de divulgação que tinha. E o pior, ter que enfrentar cada cara malhado de noite, que os caras chegavam e diziam, olha, esse muro aqui é meu. Aí fui fazendo amizade, eu e Cezinha, brincando, ajudando eles a colarem os cartazes dele. Eles, bote um só seu aqui. Eles, pronto, já é alguma coisa. Então, essas pequenas ações que foram feitas, elas foram criando uma motivação para que a coisa não parasse. Aí, pronto, eu me envolvi com os blocos também, que foi a primeira vez. Eu fui para o bloco Traz os Montes. Houve uma troca, a banda Chiclete com Banana saiu, e eu assumi o lugar e montei uma banda para poder tocar. Ali eu já estava com bem mais experiência, né, com o trio elétrico, com tudo isso, e foi muito interessante para mim, porque eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo.